Olá, pessoal, tudo bem? Começando a nossa aula de hoje, nós vamos continuar com o nosso assunto sobre resumo. Nós vimos o que é o resumo, né, os tipos de resumo na aula anterior. Nós temos o resumo indicativo, informativo e o resumo crítico, que é a resenha. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre esse terceiro tipo de resumo, né, aquele resumo em que o autor ele vai expressar, vai trazer um ponto de vista no seu texto, né? E na aula de hoje eu vou voltar, né? Para a gente vai começar falando, revendo as características do resumo crítico, né? Os tipos, nós vamos ver também os tipos de resumo crítico que nós temos, e vou apresentar também alguns exemplos para você. Nós vamos ver um resumo sobre um livro, um resumo sobre o filme, e aí nós vamos desenvolver a nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar primeiro a apresentação da aula passada, para a gente fazer uma recapitulação desse conteúdo. E daí a gente partir para a nossa aula. Então vamos lá, nós vimos, né, as características do resumo crítico ou da resenha. Eu vou está chamando ele de resenha, que é a descrição e análise de determinada obra literária ou artística. Vai relatar um assunto do texto base, sem descrever os acontecimentos. Ele não vai ser tão minucioso como os outros dois tipos de resumo. Ele vai falar sobre o que trata o texto base, mas o ponto central da resenha é expressar um determinado ponto de vista, né? É expressar uma crítica ou uma recomendação. Ele vai acrescentar informações novas ao texto originalmente resenhado. Por quê? Porque ele vai trazer um ponto de vista sobre o texto base. Ele vai trazer uma opinião nova sobre ele vai dar uma expectativa para o autor, para o leitor, perdão, seja uma expectativa positiva, seja para satisfazer uma expectativa de alguma forma positiva ou negativa. Ele vai transmitir esse texto da resenha, ele vai transmitir a opinião do leitor, ou seja, daquele que leu o texto base e está desenvolvendo a resenha, desenvolveu a resenha, ou ele vai apresentar análise de dados ou de métodos, né? Então, o autor da resenha pode se basear em pesquisas, em estudos, tal, tal, tal. Então, vamos lá, nós vamos ler dois textos, dois tipos de resenhas. A resenha, primeiro nós vamos, eu vou estar lendo a resenha do livro Extraordinário, e depois uma outra resenha que foi feita sobre o filme Extraordinário. Eu não sei se você já viu ou se você já leu esse livro, mas se você não tenha lido, se você não tenha visto o filme, eu espero que a aula de hoje te dê uma expectativa boa sobre esse livro, esse filme, e você tenha, né, o interesse de buscar, né, de essas recomendações para estar criando o seu ponto de vista. Eu já vi o filme, não li o livro, né? Se eu tiver oportunidade, eu vou ler, né? E é muito importante para nós, né? Ter acesso a esse tipo de texto, porque ele pode ampliar, né, nosso lugar de conhecimento. Nós podemos conhecer outros temas, outros livros, outros filmes que nós não conhecemos, e por meio da resenha isso pode facilitar a oportunidade de alcançar, né, outras coisas que a gente tem menos interesse. Então, vamos lá. E eu queria ressaltar aqui nessa parte que nós precisamos, enquanto nós estivermos lendo a resenha dessas duas obras, do livro e do filme, nós precisamos observar o foco que é dado pelo autor da resenha, pelos autores da resenha. E
também o envolvimento emocional que cada um teve com a história analisada, ou seja, com o livro e com o filme. Então, vamos lá. O livro conta a história de August, um menino de 10 anos que nasceu com uma síndrome genética e, por consequência, possui uma severa deformidade facial. Sem nunca ter frequentado uma escola, devido às diversas cirurgias que fez no rosto, sua mãe lhe ensinava o que podia em casa, até que ela e seu pai decidem que é hora de mudar. Após muita resistência e sabendo do desafio que iria enfrentar, August começa a cursar o 5º ano do ensino fundamental na escola Beatrice Prep. Lá, ele terá que enfrentar piadas e perguntas cruéis, olhares curiosos e provar para todos que, apesar da aparência incomum, é um garoto igual a todos. Sendo o primeiro livro lançado pela escritora R.J. Palacio, Extraordinário é narrado em primeira pessoa e possui uma linguagem simples e reflete exatamente a idade do personagem, possuindo uma relação admirável com os pais, a irmã e os amigos, Summer e Jack e Will. August é um garoto consciente, compreensível e, com o decorrer do livro, só fica cada vez mais maduro, mais apaixonado por ele. Extraordinário nos faz repensar nossos conceitos e é um enorme pedido por mais gentileza e amor ao próximo. Extraordinário, autora R.J. Palacio, editora Intrínseca. Então, nós podemos observar aqui que o autor da resenha, ou a autora da resenha, primeiro narra a história, né? Ela conta um pouco da história, né, do August, como ele vivia em casa com a sua mãe, ela ensinava, né, ela que ensinava para ele, e em determinado momento da sua vida, ele foi levado à escola e ele começou a sofrer enfrentar, né, piadas, perguntas cruéis dos colegas da escola. E nós podemos observar aqui, nos 2 últimos parágrafos, que a autora, né, a autora da resenha, ela reserva os 2 últimos parágrafos para expressar a sua opinião, o que ela achou desse livro, né? O que esse livro passou para ela, qual é o sentido que aquele livro passou para ela, né? O conceito que aquele livro teve. Então, isso é a resenha, você fazer um pequeno resumo, né, da obra principal e desenvolver uma análise crítica a partir daquilo que você encontrou na obra principal. Agora nós temos a resenha do filme. Vamos lá. Eu não sei fazer resenha técnica sobre filme, tampouco sobre livros. Falo o que sinto e ponto final. Isso pode agradar, mas tenho o palpite que, quando se trata de um lançamento, as pessoas esperam críticas profissionais sobre tal obra. Me sinto meio que deslocada nesse sentido, mas hoje estou me perguntando: será que os críticos se emocionariam ao assistir a esse filme? Se sim, como deixaram suas emoções de lado para avaliarem a obra? O filme Extraordinário foi baseado no livro homônimo de R.J. Palacio. Li o livro em 2013 e 2014. Não lembro ao certo. Foi uma leitura transformadora. A história fictícia foi descrita de uma maneira tão perfeita, tão real, que fiquei tocada. O livro conseguiu me tocar de alguma forma, de um modo muito positivo,
Assim sendo, entrou para a lista dos favoritos, tornando-se uma leitura inesquecível. Desde o dia que li, nunca consegui me esquecer do núcleo dos personagens, dos preceitos, do Sr. Brown. Terminei a leitura chorando, não de tristeza, de emoção, em me deparar com um enredo tão profundo e inspirador. Domingo, ao ser convidada para assistir ao filme no cinema, minha questão era: será que conseguiram captar a essência inspiradora do livro? August Pullman Jacob Tremblay é um garoto de 10 anos que, até então, nunca havia frequentado uma escola. Sua educação sempre foi por conta de sua mãe, Isabel Pullman, Julia Roberts. Isso se deve ao fato de o garoto possuir uma doença genética rara que lhe trouxe deformidades faciais intensas. Agora, ele precisaria começar a estudar numa escola comum, como todos os garotos normais. Mas será que conseguiria lidar com os olhares das outras crianças? Talvez estejam se perguntando: por que me interessaria por um filme que traz as dificuldades de um garoto diferente em seu ano escolar? Não te julgo. Na verdade, se não fosse pela capa do livro, eu jamais teria me interessado. Acontece que extraordinário é muito mais que isso, e não estou falando apenas do livro, me refiro ao filme também. O filme conseguiu captar totalmente o enredo do livro, sendo um verdadeiro presente para os leitores e talvez um gancho para que outras pessoas leiam a história também. Alge não é um garoto comum e pelo fato de ser diferente, precisou aceitar que as pessoas o olham de forma diferente. Ele consegue perceber os olhares, ele identifica-os, e ao invés de se revoltar e se isolar, como seria comum de acontecer, ele enfrenta e tenta mostrar o seu interior. E o interior do Austin Pullman é a coisa mais bela que a ficção inventou, perdão. Toda esta construção de Augen está completamente relacionada à sua estrutura familiar. Ele tem pais maravilhosos, porém imperfeitos, que erram, que por vezes protegem demais. Quando li o livro, os pais de Augen foram justamente os que mais me cativaram. E estava ansiosa por saber se Julia Roberts e Owen Wilson fariam jus à minha imaginação. E a resposta? 1000 vezes sim. Estou ainda mais apaixonada por esses personagens. Ainda falando do núcleo adulto, o Sr. Busanfa Mendy Patkin, diretor da escola de Auge, me encantou mais no filme que no livro. Casos raros. As crianças não fizeram por menos. Jacob Tremblay parece ter saído das linhas direto para as telas. Junto com a doçura de Summer, interpretada por Millie Davis, bem como a cruel em desenvolvimento de Julian, tão bem interpretado por Bryce Weiser. Via Pullman, Isabela Vidovic, irmã de Auge, também protagoniza cenas que emocionam. Irmãos mais velhos, como um todo, irão se identificar em alguns momentos. No livro, lembro que ficava ansiosa pelas aparições e os preceitos do Sr. Brown, David Diggs. Não acho que ele teve grande destaque no filme, mas isso não é um ponto negativo. Assim, como o livro, o filme inspira e toca. O enredo mexe de uma forma surreal dentro da gente. É uma daquelas obras que faz com que você sinta vontade em ser melhor por dentro. Nada que você leia sobre ambos, filme e livro, vai condizer com o que realmente são. Termino minha resenha dizendo que todos deveriam conhecer
a extraordinária história de Audrey Pullman. Meus olhos ficaram marejados o tempo todo, ora pela emoção da história, ora pela felicidade em ver meu livro favorito tão perfeitamente adaptado. É um filme extraordinário, sem mais. E aí, o que vocês acharam? Vamos lá, deixa eu voltar para cá. O que vocês acharam dessas duas resenhas? Do livro e do filme. Se você não viu, eu acho que você vai ficar, assim, tentado a assistir o filme e ler o livro. Eu não li o livro, como eu falei, mas eu fiquei tentada em ler o livro. Ai, será que é igual ao filme mesmo? Aí vou ler. Vou tirar um tempinho e vou ler esse livro, que deve ser muito legal. O livro, o filme é muito legal, eu gostei muito. Eu vi com meu filho de 8 anos, ele gostou muito, e eu também. E agora eu vou ler o livro para saber como que é. Mas vamos voltar lá para a nossa apostila. Então, vamos lá. Então, a gente viu na aula anterior, né, a resenha que se caracteriza por ser um resumo crítico. E nesse tipo de resenha, como eu havia falado, o autor ele vai fazer uma breve descrição, uma breve apreciação da obra, do assunto que ele vai falar, de acontecimentos, e aí, por fim, ele vai, né, vai convidar o leitor, o espectador, né, a conhecer a obra na íntegra. Em geral, diz aqui, a resenha é veiculada por jornais e revistas, mas, desculpa, mas nós vamos encontrar várias resenhas lá na internet. Existe, como eu falei na aula passada, existem resenhas de tudo quanto é tipo, qualquer, até de produtos, né? Como eu estava falando na aula passada, né? Existem até resenhas eu de vez em quando eu procuro resenhas sobre determinado produto que eu quero usar, que me indicaram. Então, as resenhas elas são muito presentes na nossa vida. E geralmente, né, nós vamos encontrar na resenha, né, é muito comum a gente encontrar nas resenhas uma análise, um julgamento, seja dizendo que algo é verdade, seja dizendo que é mentira, ou dando algum valor àquela, aquilo que se está falando. Então, a resenha trata-se de um resumo crítico. Nós não podemos esquecer isso. E esse tipo de texto exige que o resenhista seja alguém com conhecimento na área, pois só assim poderá avaliar e julgar a obra criticamente. Então, nós vimos também que existem dois tipos de resenha, a resenha descritiva e a resenha crítica. E eu apresentei para vocês na aula passada, né, as características desses dois tipos de resenha. Mas nós vamos ver novamente, né, agora. Então, na resenha descritiva. Na resenha descritiva, a apreciação ou julgamento é feita em cima das ideias do autor, né? Então, diz aqui, nesse caso, trata-se de um julgamento de verdade. A resenha descritiva pode ser encontrada nos resumos de livros técnicos, também denominadas resenhas técnicas ou científicas. A resenha descritiva, nós vamos encontrar também em trabalhos acadêmicos, muitos trabalhos acadêmicos, na faculdade, nas universidades, os professores eles vão requerer trabalhos de resenha em que será preciso fazer esse tipo de resenha descritiva, né? Em cima de determinado texto técnico, o aluno ele precisa desenvolver uma resenha que vai descrever aquelas análises, né, de maneira trazendo um julgamento, né, verdadeiro sobre aquilo, sobre o que aquele texto
apresenta. E a resenha crítica ou opinativa? Nós encontramos esse tipo de resenha muito em novelas, de filmes. Eu já encontrei também, como eu falei para vocês, de produtos. Então, é um tipo de resenha em que o conteúdo é apresentado mais detalhadamente do que na resenha descritiva. Nesse tipo de texto, os critérios de julgamento são de valor, de beleza, da forma e do estilo do objeto cultural. O ato de explorar mais profundamente os detalhes ocorre devido à necessidade de que o autor fundamente as suas críticas, sejam elas positivas ou negativas. Além de assumir o objeto, o autor da resenha crítica faz uma avaliação sobre ele. Assim sendo, trata-se de um texto de informação e de opinião. Então, os dois tipos de resenha que nós vimos na aula mais no início da aula, né? A resenha do livro e a resenha do filme é um tipo de resenha crítica opinativa. Ou seja, o autor ele dá uma descrição da obra principal, mas ele além da informação do texto principal, ele também as autoras elas trazem a sua opinião sobre aquele assunto. Tem mais dois tipos de resenha aqui para a gente ler, ó, de exemplo, ó, do filme A Vida é Bela, de Roberto Benigni. A Vida é Bela é uma comédia trágica cuja história tem início na década de 30, na Itália. Lá, Guido, um garçom judeu divertido, se apaixona por uma jovem rica com quem casa e tem um filho. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, levados para um campo de concentração, Guido tenta proteger seu filho do horror que vivenciam, fazendo com que ele acredite que são um jogo. É uma história comovente que ajuda a entender um pouco sobre alguns aspectos da guerra. Então, nós temos um exemplo aqui de uma resenha descritiva, né? O autor está descrevendo o filme, né, segundo o ponto de vista do autor da obra principal. E aqui um trecho de uma resenha crítica da Pantera Negra, de Wayne Coulter. Pantera Negra passava-se em Wakanda, o fictício país africano isolado do resto do mundo e que é uma potência tecnológica. Com o super-herói negro T'Challa, não é por acaso que a trilha sonora tem a produção cinematográfica que une ancestralidade com modernidade. Tem a força dos tambores africanos. É um sucesso de bilheteria muito interessante para assistir e talvez ainda mais para discutir, já que ele levanta questões sobre preconceito racial, relações entre países e até mesmo sobre os refugiados. Então, nós vimos, né, um tipo de resenha descritiva que o autor não dá a sua opinião no primeiro exemplo que nós vimos, né? Ele não transfere uma opinião para quem está lendo. E no segundo tipo de resenha, a resenha crítica, o autor ele vai dar a sua opinião, olha, é um filme maravilhoso, é um filme muito bom, ou não é um livro muito legal para se ler. Né? Eu achei que ele tem alguns pontos que não condizem com a realidade, tal. Enfim, cada um vai poder expressar com liberdade a sua opinião sobre a obra principal. Quem está fazendo a resenha. E para a gente terminar, vamos recapitular as características lá no nosso slide, as características da resenha descritiva e da resenha crítica. Então, tá aí, ó. Foi isso que nós vimos na aula anterior, né? A resenha descritiva, que aprecia determinado tema, foi o que nós vimos, né, na descrição
do exemplo que nós vimos lá na apostila, né, apreciou o tema, o conteúdo e descreveu informações contidas lá. E já no segundo, né, foi um texto mais optativo, que descreveu e correlacionou informações, mas que apresentou um juízo de valor, né? Um texto de natureza informativo argumentativa. Além de informar, ele está argumentando sobre determinado ponto de vista. Então, tá aí a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado e até a nossa próxima aula, ok?